Pessoal, boa noite. Com muita satisfação que estou aqui hoje. A gente está dando início à sexta turma do curso de Direito Migratório, que é uma pós-graduação oferecida pelo CEDIM. É com muita satisfação que eu venho aqui, né? Porque o curso começou de uma ideia, um bate-papo meu e da Joyce, que é a presidente do CEDIM, que tem uma tradição espetacular em direito internacional. O CEDIM foi fundado pelo Leonardo Nemer, que é o juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça. Então, tá no DNA do CEDIM, o direito internacional. E de lá para cá, o curso teve dezenas de alunos, muitos com sucesso no mercado de direito migratório. E eu falo, é, talvez um pouquinho com aquele sentimento de que se considera pai e mãe, né? Que, na minha modesta opinião, é o melhor curso de direito migratório em língua portuguesa. Nós temos um curso que abrange o direito migratório nos principais locais de interesse do brasileiro. Nós falamos de direito migratório no Brasil, nós falamos de direito migratório nos Estados Unidos, que tem 55% do mercado da imigração mundial, e nós falamos do direito migratório na Europa, com foco em Portugal, que normalmente é a porta de entrada para brasileiros. Via de regra, nós temos alunos espalhados no mundo todo, além da versatilidade acadêmica, cria-se um ambiente de network fantástico entre os alunos. Acompanho sempre o grupo, vejo uma troca enorme de interação profissional dos alunos e, com muita satisfação, me apresento a vocês. Eu sou coordenador do curso. Para os que não me conhecem, meu nome é Vinícius Bicalho, sou advogado de imigração, sou advogado há 24 anos. Eu sou licenciado no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. O meu escritório tem escritórios nesses três países e trabalho diuturnamente com imigração. Falo que imigração é quase igual medicina, é uma vocação, porque você dorme e acorda com isso, porque no mundo conectado tem uma guerra lá no Oriente Médio, isso impacta os fluxos migratórios. O Trump dá uma declaração, isso também traz uma série de impactos. E eu estava lembrando, até na hora que eu fui pegar o meu café, né? Se eu tenho algum vício, é café, viu, gente? Adoro café. É, então, lembrando que em 2016 ou 2017 eu fiz uma palestra na Fenaló, não sei se vocês conhecem, a Fenaló é uma feira jurídica que acontece em São Paulo, eles se intitulam a maior feira jurídica da América Latina, e deve ser mesmo, é uma feira fantástica. E eu fiz uma palestra sobre internacionalização de carreira. E eu lembro que na minha apresentação eu fiz uma pirâmide. E isso vou até usar depois na aula da pós-graduação, porque o primeiro módulo é a professora Nayara, o segundo é meu. É, E essa pirâmide eu falava o que era o mercado jurídico. O mercado jurídico nós podemos dividir basicamente em três camadas. A primeira é a que todo mundo faz. O que é o que todo mundo faz? Ação de acidente de trânsito, ação de consumo, ação trabalhista. Você vai concorrer num oceano vermelho. E eu não estou falando que isso é menos importante. Mas o volume de profissionais que fazem esses procedimentos, ele é absurdo. Então, naturalmente, são mercados onde há maior aviltamento de honorários e uma competição mais predatória. Existe uma segunda camada, que é uma camada que é o que alguns fazem. Normalmente, aquele tema de direito empresarial um pouco mais complexo, como uma holding patrimonial, alguns assuntos que demandam uma sofisticação no conhecimento jurídico. Existe o topo da pirâmide, que é o que poucos fazem. E é isso que nós, advogados, devemos mirar, porque é onde nós podemos encontrar o tão sonhado oceano azul, a concorrência menor, é, melhores remunerações, ou seja, um espaço para que você possa fazer mais trabalho. Obviamente, todo oceano que fica azul, rapidamente, muitas pessoas vão para lá. E eu falo que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, cabe ao advogado se posicionar da melhor forma. Eu, ao longo da minha carreira, eu
Minha carreira ela divide quase que em duas metades. Uma primeira metade mais focada no Brasil, eu trabalhei com direito empresarial, dei aula de direito empresarial por muito tempo, enfim. E depois comecei a migrar para internacionalização de empresas, questão com foco tanto nos Estados Unidos quanto Portugal, e me redescobri no direito migratório, que eu me apaixonei. E isso coincidiu com um fluxo absurdo de brasileiros, né, que aumentam aí a exposição. O último dado estatístico que tem das vias oficiais do governo brasileiro é de 2019, fala que tem 4 milhões e 500 mil pessoas morando fora do Brasil. Se esse número estiver perto de estar certo, ele tem um erro de 50%. Porque os dados estatísticos, eu estava conversando fui convidado para uma reunião com o embaixador brasileiro aqui de Orlando, onde eu resido na Flórida, e em 2 anos teve um número que cresceu de crianças brasileiras matriculadas em escola, ou seja, brasileiros que nasceram no Brasil, não são filhos de brasileiros e nasceram nos Estados Unidos, de 33% em 2 anos. Ou seja, a gente não pode falar de um número, um dado estatístico desse de 2019, imaginando que em 2026 esse número vai ser parecido. Então, é um mercado que só cresce, ávido por bons profissionais, né? É um mercado que existe uma concorrência muito grande, principalmente de profissionais que não são qualificados, que se aventuram para encher formulários e buscar estratégias, e a gente vê uma série de tragédias acontecendo. Então, o conhecimento evita muitas tragédias. E eu não tenho dúvida que o mercado migratório hoje, direito migratório, é um dos mais promissores, porque não vai diminuir, só vai aumentar. Ah, não é porque um país está ruim e o outro está bom, não é por isso. É porque as pessoas, com o passar do tempo, começaram a conhecer outros países, começaram a ter oportunidade de viajar, conhecer outras culturas através da internet. E isso faz com que a gente se permita a ter experiências em outros lugares, né? O ser humano não é uma planta que está enraizado em determinado lugar. E vou mais longe, eu não me sinto menos brasileiro por morar já há vários anos fora do Brasil. Me sinto tão brasileiro quanto qualquer um de vocês. Como eu disse, né? O Cedinha é uma universidade com uma enorme tradição em direito internacional e agora nós temos a sexta turma. O que é bom disso? Que vocês terão a oportunidade, os que já matricularam, estou vendo aqui vários ex-alunos, caras conhecidas, né, e que são profissionais do mercado. A Daiane já deu um tchauzinho aqui, vi que na hora que eu falei caras conhecidos, o Matheus já olhou para mim aqui também na tela. Enfim, vocês não vão ser objetos de experimento. Vocês vão estar num formato que já foi experimentado e que a grande maioria dos professores tem continuidade, um detalhe ou outro que a gente troca ao longo da jornada. E eu sempre falo, apesar de ser advogado há 24 anos, sou professor há 22 anos. E dar aula para mim é quase que um vício. Às vezes eu chego em casa, eu vou dar aula cansado, mas na hora que eu vou dormir, eu posso até estar cansado fisicamente, mas aquilo me deu prazer. Eu adoro bater um papo com os alunos, é algo que me encanta. Então, eu falo que o curso é a menina dos meus olhos. Os professores que eu convido são professores de mercado que a gente conhece. Obviamente, tem os que são foco mais jurídico. Agora, existem outros que são de situações que gravitam no entorno do conhecimento de direito migratório, que é importante. Vou dar um exemplo: um dos professores convidados é o professor Marcelo Claudino. Ele é consultor de atletas ao redor do mundo, em 20 países diferentes, e fala sobre planejamento patrimonial. Não é uma questão exclusivamente jurídica, mas é muito importante para quem vai trabalhar com o processo de imigração conhecer. Então, tem várias áreas que gravitam no entorno e que, naturalmente, vocês vão estar agregando isso no conhecimento de vocês. Os que fizeram matrícula, parabéns, porque é uma enorme iniciativa. Quem normalmente faz uma especialização tem dois grandes objetivos:
ou aprimorar em uma área que deseja, ou dar uma guinada na carreira para uma nova área. Então, tenho certeza que isso pode ser uma oportunidade. Aos que não fizeram, convido a fazê-lo, né? Vocês vão ter a oportunidade de ter aula hoje com a professora Nayara, e que eu tenho certeza que vocês vão ter um enorme interesse. Esse curso que começa agora na sexta turma, já vai começar num módulo hiper interessante. Normalmente a gente vai familiarizando e agora já vai começar com o pé embaixo, talvez nos temas de maior interesse para os alunos. Então, aos que estão interessados, eu parabenizo, né? Não existe um caminho para você se tornar um bom profissional, a não ser pela busca incessante pelo conhecimento. E eu queria só, antes de terminar, vou passar a palavra para a professora Nayara. Queria apresentá-la para vocês. A Nayara, além de uma advogada brilhante de direito migratório, é uma colega que eu tenho o prazer de chamá-la de sócia, mas que é uma honra falar que ela foi aluna da primeira turma aqui do Cedim. Ela já trabalhava com direito migratório, já era minha sócia, mas ela foi aluna da primeira turma aqui do Cedim. Então, ela conhece toda a dinâmica do curso e me sinto no direito aqui, né, como coordenador, de falar em nome do Cedim. É uma honra para a gente ter uma profissional do quilate dela voltando aqui, né, o Bom Filho a Casa Torne, e dar aula ao curso. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de ver na prática o que, obviamente, o esforço dela como profissional, mas também como aluna do curso, pode capacitar vocês aí para os próximos passos. Mas não só na Nayara, a gente tem vários alunos brilhantes em vários mercados, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, e a gente tem vários cases bonitos para contar. Então, obrigado por ter tido a oportunidade de falar aqui com vocês. Eu vou estar aqui acompanhando a aula. Prometo não atrapalhar para deixar a Nayara conduzir a turma da melhor forma, e fico à disposição de vocês. Quem porventura tiver alguma dúvida sobre o curso e quiser me perguntar, eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail, tá? E colocar o link também das minhas redes sociais. Um dos dois, se tiver alguma dúvida, é só me falar, eu passo todas as informações. Se for alguma questão administrativa, conecto com o time do Cedim e nós estamos aqui para somar. Espero que seja uma jornada muito valiosa para todos vocês. Obrigado, boa noite. Nayara, a aula é sua, querida. Muito obrigada, Vinícius. Impossível não se comover com essa introdução, né? Tomara que o restante da aula esteja à altura. Bom, gente, prazer enorme falar com vocês, estar com vocês. Eu sempre agradeço, né? O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia. Então, quem tira o tempo, não só para nos prestigiar ao longo do curso, mas hoje à noite, está ponderando ainda sobre a pós-graduação, ou só quer entender um pouco mais sobre a aplicação de vistos de turismo e negócios, né? Talvez seja um dos vistos mais, eu não sei se a gente pode usar simples, mas um dos vistos base que a gente tem dentro do direito imigratório e que vai nos servir aqui como muitas vezes porta de entrada para outros vistos, outras aplicações, outras situações e dinâmicas junto à imigração americana. Eu quero muito ainda, principalmente porque sei que hoje se inicia uma nova turma, né, uma sexta turma, conhecê-los e na próxima aula eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco melhor um sobre o outro. O Vinícius trouxe um pouco da minha carreira, mas eu também vou ter a oportunidade de conhecer cada um aqui à medida que a gente concluir esse meu bloco de aulas, né? Então a gente vai estar juntos aí durante 8 encontros, os próximos 8 encontros. Mas no dia de hoje, como a gente ainda tem convidados externos, outros profissionais que estão aqui nos prestigiando, foram convidados por mim, pela Joyce, pelo Dr. Vinícius, a acompanhar o nosso encontro de hoje, eu vou acabar focando um pouco mais na matéria mesmo. Mas eu quero muito conhecer aqui cada um de vocês. Vocês podem até já pensar aí no próximo encontro, em como se apresentar, falar um pouquinho a seu respeito, porque eu vou querer ouvir. Eu acho que isso faz muito parte do que o Dr. Vinícius falou a respeito do networking que a gente tem de estabelecer, né? Esse curso aqui, ele parte não só da troca de conhecimento entre professores, e aí não é querendo puxar
brasa para minha sardinha, não, mas o direito imigratório americano é apaixonante. Vocês vão ver o brasileiro, um pouco do italiano, português, mas eu tenho certeza que vão se encantar pelo que a gente vai expor aqui. Mas eu quero ouvir também o que cada um atua, o que cada um domina, até porque com o tempo a gente vai precisando de profissionais parceiros, tanto na vida pessoal quanto profissional, para tocar outras demandas, e é importante ter isso muito bem mapeado aqui para cada um de nós. Inclusive, apesar de ter feito parte dessa primeira turma lá em 2023, eu estou até hoje no grupo do Cedim, que eu gosto de acompanhar as movimentações, ver quem está fazendo, para a gente sempre se manter aí muito atualizado, tá bem? Bom, gente. Eu confessei para a professora Joyce que meu receio era de não conseguir compartilhar a tela aqui. Quem estava comigo no fim do último semestre viu que às vezes a gente se enrola. Deixa eu ver se eu conseguir compartilhar o PowerPoint. O que que vocês enxergam na tela? É um fundo de PowerPoint? Não, né? O seu currículo, né, Ara, que está passando. É o currículo do LinkedIn que eu enviei para a Joyce. Deixa eu ver se eu consigo agora trocar. Bom. Ah, agora Agora sim. ele está compartilhando a tela toda, né? Bom, É, vamos lá então com a tela inteira e usar a apresentação dos slides, tenho certeza que vai funcionar. Assim vocês veem a apresentação, a tela completa? perfeito. Perfeito. Vamos lá então falar sobre vistos de turismo e negócios. Gente, agradeço muito quem, para acompanhar o professor, está de câmera aberta e recomendo aqui e encorajo a participação. Antes de começar, queria perguntar para vocês quem é que já tem esse visto, visto de turismo, de negócios, ou aplicou para o B1, B2 aí na hora de preencher o DS 160. Eu tenho. Já tem, né? B1 já peguei, eu peguei sempre o B1, B2, mas só Sempre para B1, visita. Eu B2. nunca fui para permanecer definitivo lá. Perfeito. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão também da permanência, né? O B1, que muita gente acha que está ali como um visto de trabalho alternativo, ele acaba não sendo uma possibilidade para permanência. Aí, eu tenho B1, B2 e agora estou aplicando para B2 NW. Normalmente, antes de aplicar para um segundo visto, né, a maior parte dos clientes, tanto de vistos imigratórios quanto de vistos de não migrantes, vão passar por um B1, B2 antes. Bom, sem mais delongas, porque já foi muito bem introduzida e apresentada aqui hoje, não conseguiria fazer melhor. Vou falar um pouquinho sobre o conceito de visto. Eu sei que o Vinícius já falou que a gente entraria com o pé na porta, mas para participar aqui com a profundidade necessária e partindo do pressuposto que a gente aqui tem uma audiência muito diversa, né? Então, temos aqui profissionais que são do direito, outros das relações internacionais, outros dos nossos estudantes vêm de outros mercados de imigração, eu acho importante a gente ter alguns conceitos bem definidos. Então, no direito internacional público, né, e essa matéria aqui ela passa pelo direito internacional público, a gente vai ter o visto como uma expectativa de entrada em determinado país. A concessão de visto ela passa por questões, né, perpassa por questões de soberania estatal, liberdade de circulação. Então, é um ato discricionário no qual um Estado autoriza um estrangeiro a entrar temporariamente ou permanentemente em seu território para determinado intuito, determinado propósito. Aqui, sempre que a gente falar de visto, no contexto agora do direito imigratório americano, é importante a gente sempre entender que por trás de determinado visto existe uma intenção ou propósito. Visto, além de ser uma expectativa de entrada, ou seja, ele não concede autorização é, de entrada absoluta e irrevogável, né? Não se trata de um direito objetivamente concedido, ele também vai ter, de certa forma, algumas condições para sua utilização. Muita gente, quando a gente conversa no dia a dia, vai ter
um preconceito de visto, de que o visto é autorização de entrada e que uma vez dentro do país a gente pode fazer qualquer coisa. Acredito muito porque o Brasil é um país de fronteiras muito abertas, né? Agora está começando a se indispor com alguns países, acredito eu, muito em razão dessa reciprocidade das dinâmicas internacionais, mas é um país no geral muito aberto. Então a gente não costuma ouvir alguém falando, um estrangeiro falando no Brasil, eu estou me aplicando para um visto de trabalho, mas isso existe, como vocês vão ver aí na matéria de direito migratório brasileiro. Assim como nos Estados Unidos, quando dá necessidade de viajar, ou de trabalhar, ou de visitar, ou de fazer os dois juntos, trabalhar e visitar, work and travel, a gente vai ter vistos específicos para cada um desses intuitos. Então, percebam, não basta para entrar nos Estados Unidos ou aqui em qualquer outro país ter um visto vigente no passaporte. É necessário que a intenção daquele estrangeiro dentro do país coincida com o visto que ele tem estampado, com a autorização que ele tem vigente. Então, quando a gente fala, e o nosso foco aqui hoje vai ser o visto B1, B2, um visto de turismo e negócios, as atividades autorizadas, né, através da entrada desses vistos, elas estão restritas e previstas em lei. Aí, muita gente aqui deve estar pensando, mas eu conheço minha vizinha, meu colega de turma, o meu primo que tirou um visto de turismo, foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. E aí a gente tem que entender qual que é a situação legal dessa pessoa nos Estados Unidos. Eu sou mineira, né, gente? Sou de Minas Gerais, amo o meu estado, mas a gente tem aqui uma capital americana, que é Governador Valadares. Então, muita gente, muitos dos nossos estudantes mineiros devem conhecer aí alguém de Valadares que fez esse Maladólares. percurso. Valadora. As pessoas acham que isso é brincadeira, mas para quem não está familiarizado com essa situação, houve um tempo em que em Valadares a moeda comercialmente utilizada nas padarias, nos supermercados, era o dólar. E não só em razão de inflação, é porque é uma cidade em que houve um fluxo migratório tão grande para os Estados Unidos que as pessoas mandavam dinheiro de volta para casa, né, para a família, para os filhos, para os pais, e acabou que isso, enfim, mudou completamente a dinâmica financeira daquela cidade. Então, os fluxos migratórios, para a gente ver o quão poderosos eles podem ser, né? Foi uma cidade que sofreu muito investimento nessa época, mas que a moeda local foi alterada de certa forma. Eu acho que tem até uma pergunta aqui. Moro em Valadares, todo mundo tem parente lá. Luciana, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Você tem visto? Porque, gente, a gente percebe até isso nessa adjudicação, concessão. Tenho aí, Luciana, tem um histórico, a gente vai ver aqui, que corrobora muito com a intenção de turismo e negócio nos Estados Unidos. Porque, infelizmente, até isso a gente percebe os consulados, as embaixadas já tendo rastreado, né? Quando existe um fluxo migratório, principalmente aqui não legítimo, significativo numa cidade, região, até mesmo numa família, né, o que a gente chama de imigração em cadeia, chain migration, isso pode acender algumas luzinhas ali na análise da adjudicação, né, da concessão daquele visto para imigração. Bom, antes de passar para o próximo ponto e de verificar se vocês têm qualquer dúvida, eu queria fazer uma última ressalva, e essa aqui não é mais falando de conceito de visto no direito internacional público. Essa aqui é específica da imigração americana, assim como o restante da nossa aula, que é a presunção, eu vou usar um termo forte, de má-fé que o oficial tem que ter em relação a todas as aplicações migratórias analisadas. Então, aqui, no direito imigratório americano, quando a gente estiver falando de uma aplicação, seja perante o SIS, que a gente ainda vai ver, o órgão imigratório responsável pelos assuntos internos dos Estados Unidos, seja perante o NVC, que é como se fosse responsável, né, o Departamento de Estado, pelos assuntos externos em relação à imigração americana, à segurança nacional, a gente vai ter uma presunção por parte do oficial de que a intenção daquele estrangeiro, a intenção daquele aplicante ao solicitar o visto é sempre de fraudá-lo. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas é importante
ter esse conceito em mente, em vista, como plano de fundo, para entender a mentalidade desse oficial de imigração e, eventualmente, até a forma que a gente é tratado ou que a gente se sente em controle de fronteira, na própria salinha ali de solicitação de determinado visto, né? Nos consulados, nas embaixadas. E essa presunção é algo previsto em lei. Vocês vão perceber que nos nossos slides eu coloquei o dispositivo legal sempre ao lado do instituto mencionado. Mas se tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição, não só em aula, mas também pelos meus contatos, que a gente vai ainda revisitar no nosso próximo encontro. Então, basicamente, sempre que a gente estivesse fazendo uma aplicação, uma solicitação, é como se coubesse a nós o ônus da prova. Provar, seja como advogados ou como aplicantes, de que aquele propósito para qual a gente está aplicando, aquele visto, aquele intuito, tem grandes chances de ser cumprido. Então, o nosso objetivo é de como se fosse dissuadir o oficial da presunção dele, que é de que a gente com certeza vai fraudar a imigração americana, de que o objetivo, principalmente em vistos de não migrante, é imigratório, é de ir para ficar. Até aqui, alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma experiência já vivida em relação a isso aqui? Nayara, eu queria falar, né, a questão do visto de turismo. Ele muitas vezes é um problema na entrada, porque as pessoas, por mais que elas falam que vão fazer turismo, existem outros indicadores, né? E eu já vi, né, redes sociais que já falando plano, anunciando que está mudando. Já vi em segunda inspeção achando álbum de fotografia. Quem vai viajar normalmente não leva álbum de fotografia, porque quando viaja turismo não dá tempo de ter saudade, ter a foto lá Nem dentro. cachorro, né? Quem vai viajar não costuma levar cachorro. Cachorro, eu te confesso que ultimamente eu percebo que está sendo mais admitido. Tamanha Tá mais paixão, comum, né? né? Ultimamente de cachorro. E outra coisa é levar diplomas, certificados, esses documentos na É, mala. Então, sim, existem outros sinais, né? E, sempre. obviamente, os oficiais tentam ficar atentos a isso. Sim, inclusive é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que eles estranham o diploma, eu já te contei que me pediram um diploma meu num controle de fronteira, né? Eu não sei o que que era pior, eu não ter, que era o caso, afinal estava viajando a turismo, ou eu ter o diploma em mãos. Então, assim, eles têm solicitações estranhas, às vezes contraditórias. E eu vou falar um pouquinho mais de controle de fronteira e alguns indicadores, e vou querer com certeza a sua contribuição aí, principalmente com os causos, né? A gente sempre tira uns coelhos da cartola aqui para o pessoal. Bom, gente, eu comecei pelo que eu entendo que talvez seja o menos conhecido e utilizado, que é o visto B1 de negócios, né? Ele permite atividades comerciais e, na experiência prática, isso aqui normalmente vai ficar muito nebuloso e cinzento para o nosso cliente. A questão do visto B1, gente, é que ele foi pensado para uma situação excepcional, em que um aplicante, um estrangeiro, ele tem alguma, como se fosse pendência ou burocracia para resolver nos Estados Unidos, talvez a melhor palavra seja burocracia, mas é algo mais pontual. É algo que como se fosse fugisse ao escopo geral das atribuições daquela pessoa. Se ela precisa de fazer como se fosse todo mês ou toda semana uma reunião nos Estados Unidos, isso aqui dificilmente já seria aplicável. Mas eu quis colocar para vocês algumas das atividades previstas em lei para o visto. Então, é um visto que pode ser usado aí por principalmente donos de negócios, né, profissionais, pensando em participar de transações comerciais, assinaturas de contrato. A gente tem muitos clientes, às vezes, que querem adquirir imóvel nos Estados Unidos. Um estrangeiro que tem só visto de turismo e negócios pode adquirir um imóvel nos Estados Unidos? Com toda certeza, mais de um, inclusive. É justo que ele queira estar presencialmente no país, não só para validar a documentação, mas para visitar o imóvel? Sim. E se o objetivo daquela visita, né, principalmente pensando aqui num imóvel de aluguel por temporada, é negócio, tudo bem usar o visto B1. O visto foi criado para isso. Visitar parceiros ou sócios comerciais, participar de litígios. Então, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que está sendo processada. Vai ser importante a minha presença em audiência, em corte, em sessão de arbitragem. Eu posso utilizar do visto B1? Com toda certeza. Participações em convenções, conferências, eventos, seminários científicos e até mesmo realizações, aqui pensando no âmbito mais acadêmico, de pesquisas independentes.
Um marco importante que a gente vai revisitar nos próximos slides é a questão do recebimento de valores. Quando da utilização do visto B1, a expectativa é de que não haja recebimento de valores, salários, compensação, remuneração advinda de empresa americana. Então, olha, estou indo participar de um congresso. Eu vou receber, por exemplo, a hospedagem, eu vou receber o valor do transporte, tudo certo, mas salário para estar lá, contrato de trabalho para fazer aquela audiência específica em nome de determinada empresa, isso aqui já vai precisar de vistos mais específicos. Então, percebam, é como se fossem aquelas atividades residuais e que de fato não configuram trabalho, configuram muito mais negócios, planejamento, estruturação, do que prática empregatícia. A ideia não é ir na sua empresa, que às vezes tem sede nos Estados Unidos, e bater ponto, trabalhar 9 to 5, tá lá todos os dias durante a semana útil. Isso aqui não é o esperado, tá bem? Pelo visto. É, Nayara, em... até para complementar, desculpa, eu sou um problema, viu? Por Que eu favor, falo muito, desculpa, querida. mas está ajudando, É, vamos lá. olha só, e é importante, né, porque eles estão no início, para algumas atividades que são consideradas trabalhos, ainda que seja num tempo curto, existem os vistos temporários. Tem um Sim, caso que é público poxa, vou até dar um spoiler aqui, eu mostro um vídeo desse na minha aula, que foi, acho que o Tiaguinho do Travessos, que ele vai fazer uma sim, entrevista depois de um visto EB1A, e ele faz um show num restaurante aqui em Orlando chamado Camilas, e o oficial vê a imagem do show e o visto dele é negado e o visto de sim, turismo cancelado. Por quê? Ele trabalhou, ele recebeu por aquele show. E aí tem um visto sim. próprio para isso, né? Então, é o que a Nayara falou com muita propriedade, né? O negócio tem que ser aquilo pontual, uma reunião de negócio com o contador, com o advogado, com um possível fornecedor, um seminário, alguma coisa. Se vai ter o trabalho em si, tem que ter visto de trabalho nos Estados Unidos. É, Vinícius, eu adoro uma... Luciano. Perdão, acho que tem Ah, alguém ok. querendo... Por Ah, peguei. favor, Ok. É, Alzeri. Por Alzeri. favor, Alzeri. É, é, o visto B1, eu sempre utilizei ele, por exemplo, eu vou a uma feira, Uhum, né? Chego lá, quantos dias você vai ficar? Vou ficar 4, 5 dias? Ok, tranquilo. perfeito. Algumas vezes mais tempo, algumas vezes tem que fazer deslocamentos de longa distância. Eu gosto muito de dirigir nos Estados Unidos, então muitas vezes eu fico mais dias, mas por conta disso. Mas não mais que isso. Quando você faz mais que isso, obviamente que vai ter inconveniente. Exatamente. E às vezes esse inconveniente ele vai se apresentar no próprio controle de fronteira, né? Dependendo da situação que for apresentada, porque principalmente a tendência do brasileiro, né, gente, é se explicar excessivamente. Se a gente adentra demais e fica claro ali para o oficial de controle de fronteira que o objetivo da viagem, que o intuito, o propósito, o tempo de estadia não condiz com o visto B1, a chance é inclusive da gente ter uma negativa nesse controle. E aí a gente vai tratar aqui hoje ainda na aula quais são as repercussões disso, se existe solução, o que pode ser feito. É, Só, eu só coloquei um um, último. um esclarecimento, tirar Claro? uma dúvida. Muitas vezes, por um tempo, eu representei uma empresa de Cleveland, Ohio, na América do Sul. Eu sempre fui com o visto B1, só que eu não trabalhava lá, eu ia para a reunião e de lá eu retornava, não era mais do que isso. Perfeito. Tá Isso perfeito. Você não. usava o visto para realizar reuniões em nome da empresa para que você prestava serviço, não é isso? Exato, exato. Perfeito, tá E alinhado. não fazia mais nada que isso. Tanto que todas as vezes que eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca tive nenhum inconveniente com imigração. O que é um É excelente duas. indicador. Seu histórico é- deve ser irretocável. eu nunca, não tenho um visto negado, eu não tenho uma permanência ilegal, eu não tenho nenhum. Eu acho que eu tenho 5 ou 6 passaportes sem nenhuma mancha. Isso é o ideal, né? E aí a gente se aplica para vistos e faz viagens muito mais tranquilas com esse histórico tão alinhado. Apesar de que
principalmente, né, gente, na imigração atual, a gente está num momento aí de grande repercussão, principalmente da temática imigratória americana, até mesmo tendo tudo no lugar, tem momentos que a gente fica receoso, né? Bom, vamos lá, falar agora um pouquinho da exceção, talvez, do nosso visto B1. É... Nayara, o material fica disponível dentro da plataforma do Cedim depois da aula, acredito eu. Inclusive a gravação do nosso próprio encontro. Gabriel, por favor, seu microfone está desligado, mas eu adorei a ambientação. Estou me sentindo num podcast já. Boa noite, professora Nayara. Boa Boa noite, noite. professor Vinícius. Boa noite Tudo a bem? todos. Tudo bem. Na verdade, eu estava tentando encaixar aqui a minha pergunta. Ela é preliminar, embrionária, mas eu vou logo fazer porque eu acho que é o início de tudo. Todas as vezes que falamos de visto B1 e B2, parece ali dois irmãozinhos gêmeos que sempre estão juntos. A minha pergunta é: sempre que há o deferimento desse tipo de visto B1 ou B2, sempre defere os dois ou pode haver um deferimento só de um ou só de outro? Como é que é tratado essa sistemática dessa dualidade dos vistos? Pergunta excelente, Gabriel. Quando a gente vai preencher o nosso questionário de aplicação do visto B1, B2, o DS-160, normalmente a gente precisa sinalizar a categoria para a qual a gente está se aplicando. E, pelo que eu vejo, assim, eu não vou nem falar da prática profissional, porque profissionalmente pouco a gente atua com essa categoria de visto. Mas, pessoalmente, família, amigos, a ideia é: eu já estou pagando a taxa mesmo em dólar, então deixa eu colocar os dois, porque se eu precisar, né, algo que é válido por 10 anos, se eu precisar, eu tenho. Então, o que eu vejo é a maior parte das pessoas se aplicando para os dois. Antigamente, o que eu percebia é, para menores de 18 anos, normalmente vinha no passaporte só o B2, justamente pela impossibilidade ali da criança, o menor de idade, né? A maioridade civil nos Estados Unidos é 21 anos, então, desse menor de idade fazer negócios. Mas hoje em dia, até para criança, eu já vi B1, B2 no passaporte. Então, é muito mais uma questão de solicitação. Mas, a princípio, é sim possível que ocorra, por exemplo, a solicitação só do visto B2 e só ele seja negado, ou somente do visto B1, dependendo ali principalmente do intuito dessa aplicação e dele ser negado também. Agora, aplicar para os dois, um ser negado e o outro aprovado, eu te confesso que eu nunca vi. Talvez o doutor Vinícius tenha alguma experiência com Pois é, isso para eu, compartilhar. eu- eu adorei a pergunta do Gabriel, porque a gente, como advogado de imigração, Gabriel, a gente normalmente responde as mesmas perguntas, né? E essa pergunta eu te confesso que eu nunca tinha ouvido. Normal. É, eu nunca vi, honestamente, eu sei que é possível a emissão individualizada, mas eu nunca vi. Todos os vistos que eu vi, eles estavam em conjunto. E acredito que o próprio consulado, ele tem o hábito também de conceder ali já automaticamente que o volume de emissão de vistos americanos ele é muito grande, né? É absurdo. O que a gente vê, né? Tem até uma colocação da Isadora, aproveitando aqui no chat, ela fala que é, você tem um visto e ele deixa. Não é porque tem um visto, deixa entrar, né? Como que a Nayara falou, o visto é uma expectativa de direito, não é uma garantia de entrada. Você passa pela inspeção. É importante falar que nos Estados Unidos a entrada é garantida só para o cidadão americano. Até o portador de green card, se ele tiver transgressão, ele pode não ser admitido, né? E o ponto é, eu recomendo todo mundo que queira trabalhar na área assistir, né, aqueles programas igual Aeroporto, porque aí você vê o que é a realidade oficial. Porque a gente vai normalmente fazer uma viagem, tranquilo, e ali ser indagado é desagradável muitas vezes. Mas o que tem de pessoas tentando transgredir, entrando com produto proibido, enfim, propósitos desalinhados. Então, assim. Eu falo que é igual você ir numa delegacia na hora que você vai fazer uma ocorrência. O policial olha e fala, poxa, será que esse cara realmente não está envolvido nesse crime, né? Então, a situação deles, né, é muito difícil. Eu não esqueço uma vez no Brasil, só para fechar, é, tinha uma moça que ela estava entrando com uma mala de vela. E o cara, que você tá com uma mala de vela, né? Você veio dos Estados Unidos com uma mala de vela. Quem usa o peso todo da mala para comprar vela? E aí tem um limite de quantidade de produtos. Isso vai para alimento, eletrônicos, uma série de situações. Então, uma parte bem delicada, a admissão.
e a questão também da alfândega, né? Tanto a parte migratória quanto tributária é sempre tensa aí nos governos. E eu adoro também a Operação Fronteira. Para mim é uma fonte do direito internacional migratório. Recomendei na nossa aula de dezembro e encorajo, inclusive, quem tiver saturado da Operação Fronteira, a assistir o 90 Dias para Casar, né? Que é sobre o visto K, também vale a pena. Mas tem um ponto, né, que a gente esquece às vezes também, que é a Anvisa, né? TSA, não só a quantidade, mas isso é um, um produto advindo de animais ou de plantas tropicais específicas do seu país. Até queijo, doce de leite, vocês podem perceber que a gente é mineiro mesmo, né? Pelos hábitos, os bens a serem exportados podem dar problema aí nesse controle de fronteira. Bom, falando um pouquinho agora de uma exceção, e esse aqui eu peço principalmente quem atua com essa modalidade de visto na prática, muito cuidado e cautela, que é para a questão dos empregados domésticos, né? A gente tem uma previsão de utilização desse visto. E aí, de novo, principalmente em modalidade temporária para empregados domésticos ou pessoais, essa é a terminologia que a lei se utiliza, que acompanhem ali cidadãos americanos, residentes permanentes, óbvio, com recebimento de salário no Brasil, de valores, mas eu não consigo ver esse visto aqui, essa renovação, essa modalidade, sendo renovada continuamente. Por isso, e aí por minha conta e risco, eu adiciono esse temporário. Não é possível aqui um contrato de trabalho para empregado doméstico que vai se perdurar por muitos e muitos anos, muitas e muitas extensões, que é uma modalidade de prorrogação de estadia que a gente vai adentrar hoje também. Inclusive, a gente já teve contato, meu pedido de cuidado é em especial por isso, com estrangeiros que tinham status, por exemplo, F, né, que é um status de estudante nos Estados Unidos, tentaram importar de alguma forma, né, esse serviço, que de fato é de difícil acesso, não só financeiro, mas de escassez de oferta mesmo, né, nos Estados Unidos. Tentaram trazer uma empregada doméstica e acabaram tendo o status de estudante cancelado, porque na adjudicação do visto dessa profissional no Brasil, o oficial entendeu que não, vocês têm status F, vocês não têm visto F de passaporte, vocês entraram aqui numa outra situação e estão querendo ainda levar uma profissional para só se sabe quando retornarem ao Brasil. Então, esse é um ponto que a gente vai encontrar aqui em outros momentos durante a aula, que a gente tem que tomar muito cuidado com as movimentações que são feitas perante a imigração, porque, percebam, uma aplicação de um terceiro que estava relacionado àquela família, mas não tinha relação com a aplicação para um status de estudante, né, para a capacidade de estudo nos Estados Unidos, e tampouco com o visto de turismo que tinha sido inicialmente utilizado para o ingresso, pode prejudicar aqui o resultado final de uma estratégia migratória. Então, é algo que realmente eu costumo desencorajar. É óbvio que eu consigo enxergar com muita facilidade isso aqui para um acompanhamento. Às vezes, crianças mais novas, viajar ali com ajuda pode ser importante, estadias um pouco mais prolongados, mas sempre com data de retorno, data prevista para finalizar, algo mais pontual. Eu vou, não sei, realizar um evento, vou receber pessoas durante um mês na minha casa, quero também trazer um ajudante, isso é possível, mas aqui não por períodos extensivos, e lembrando sempre que isso pode impactar na sua situação imigratória. Então, é algo realmente para ser visto com muito cuidado. E percebam, não é porque está previsto em lei, que é autorizado, que vai dar certo com toda certeza e que não tem chance de ter alguma repercussão, inclusive negativa, na situação, vamos colocar assim, desses empregadores, né, entre aspas. Esse aqui eu sei que pode ser um pouquinho mais confuso. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa parte? Bom, um último ponto, e isso aqui vale não só para a questão do empregado doméstico, é o cuidado com as cartas convite, né? Esse é um documento que tem muita gente que adora falar, eu vou emitir uma carta convite, esse profissional vai vir trabalhar comigo, ou vai vir fazer a reunião comigo. Essas cartas, esses documentos que são aí redigidos para serem apresentados, seja na emissão de um visto ou no controle de fronteira, eles têm que ser cuidadosamente revisados. Porque qualquer indício ali de que é trabalho, por exemplo, e não fazer negócios, ou que o trabalho está fora do escopo do visto B1,
pode ser questionado. Então, a situação, principalmente desse estrangeiro que vai muitas vezes, né, estrangeiro ou americano, assinar uma carta convite, né, que é um documento basicamente falando para a imigração, eu que estou chamando essa pessoa para vir aqui, para fazer essa reunião ou para me ajudar na minha casa, ele tem que ser muito bem pensado para não prejudicar nenhum dos dois, nem o beneficiário desse visto, né, o potencial beneficiário, e nem quem está convidando, né, quem está fazendo o convite. Vinícius, por favor. Não, não, tô pensando aqui, porque eu faço muito para minha sogra e meu sogro, né? Sim, Porque às vezes tem dificuldade no inglês, assim, para comunicar, é, e aí a carta ele fala, mas você falou muito bem, porque o maior risco da carta que eu vejo, às vezes o cliente ele é portador de green card, ele tá tranquilo, mas você nunca pode, como portador de green card, auxiliar alguém a transgredir no sistema americano. Então é quase como se você fosse um avalista daquela pessoa.